Ele não é considerado um diagnóstico clínico, é uma síndrome, como estava a dizer, e bem, Tânia. E damos-lhe aqui este nome de síndrome de Peter Pan, exatamente porque o Peter Pan vivia neste mundo de fantasia, não é? Portanto, este não querer crescer, portanto, e então fomos buscar aqui, importar aqui este nome para dar a esta síndrome e a este medo, no fundo, de ser adulto, de assumir as responsabilidades e os compromissos daquilo que é ser adulto e que depois se refletem em várias áreas, como é óbvio, da vida de cada um de nós, não é? Da vida da pessoa que sofre com esta condição, chamemos-lhe assim, não é? E normalmente isso é mais apropriado aos senhores ou às meninas? Estava a adivinhar que ias fazer essa pergunta. É para os homens, de certeza. É para os homens. Claro. E, efetivamente, o que os estudos nos dizem é que, de facto, está mais associado ao sexo masculino, mas também pode acontecer no sexo feminino, mas, de facto, é uma coisa que nós verificamos mais nos homens. Esta imaturidade e esta dificuldade. Exatamente, esta imaturidade, este comportamento muitas vezes infantilizado e que às vezes as pessoas acham alguma piada, não é? Mas que com o tempo essa piada perde-se, não é? Portanto, achamos piada se calhar num primeiro ou segundo contacto com esta pessoa que tem aqui um comportamento mais brincalhão, se calhar, não é? Mas que depois num aprofundar da relação com esta pessoa, e quando digo aprofundar de relação, é qualquer tipo de relação. Sim, não seja uma precisa relação de ser amorosa. amizade, exatamente. Claro que se reflete muito nas relações amorosas, portanto há aqui uma dificuldade muito grande a esse nível. E reflete-se muito também nas relações profissionais. E isto porquê? Porque efetivamente espera-se uma pessoa no mercado de trabalho, não é? Na vida ativa profissional, que tenha a capacidade de assumir responsabilidade, de assumir compromissos, de maturidade, no fundo, não é? Portanto, de ser adulto. E estas pessoas têm dificuldade em colocar-se neste papel e em assumir esta responsabilidade e esta maturidade. E a que é que se deve tudo isto? Isto tem a ver com a infância? Normalmente está associada à infância. Isto é uma condição que surge aqui no início da nossa vida adulta. Portanto, e por vida adulta, entendemos aqui entre os 18, 19, 20 anos até aos 25 anos. Portanto, isto começa que é exatamente esta fase em que se espera que façamos a transição, não é? Da infância à adolescência para a idade adulta, não é? E daí a manifestação surgir nesta idade exatamente por esta dificuldade em fazer esta transição no ciclo de vida, no fundo. Mas e as crianças que é mais super protegidas? Exatamente. Portanto, normalmente isto vem da infância, está associado ou começa a associar-se a alguns estilos parentais, de facto, de maior sobreproteção, não é? Portanto, não dar autonomia aos miúdos. Falta de autonomia, exatamente. Portanto, isto é uma coisa que é crucial, não é? Que nós temos vindo a deparar nos últimos anos. Muitas vezes a falta de autonomia das crianças, não é? Este excesso de proteção, quase um bocadinho o contraponto, Tânia, com aquilo que acontecia há muitos anos atrás, não é? Portanto, na nossa infância, na verdade, não é? Exatamente. Portanto, e neste momento assistimos muitas vezes ao contrário, não é? Que é este excesso de proteção, este querer dar tudo, ou seja, é quase tudo aquilo que se calhar os pais não tiveram na sua infância, não é? Que estão a querer dar e fazer por estes filhos, não é? Mas que muitas vezes estão no fundo a condicionar depois a sua autodeterminação, a sua liberdade, a sua autonomia enquanto adultos. E é muito importante perceber isto, não é? O afeto tem que ser dado, como é óbvio, a proteção tem que estar lá, até porque as crianças precisam de crescer num ambiente seguro, não é? Precisam ter aqui uma percepção de segurança, mas ao mesmo tempo esta segurança tem que ser equilibrada com a autonomia. Estas fotografias, desculpa. Ora, aí está, exatamente. No fundo é isto, o Peter Pan. É ter este tamanho todo, mas ser para sempre uma criança, exatamente, não é? Exatamente, e continuarem sempre muito autocentradas, não é? E a autocentração, o egocentrismo é uma característica que nós associamos, de facto, à infância, não é? As crianças mais pequenas são muito autocentradas, portanto, ainda não têm percepção do mundo externo a si, portanto, e neste caso, as pessoas com síndrome de Peter Pan têm efetivamente esta autocentração, esta egocentração, e que tem, de facto, a ver com esta característica mais imatura neste tipo de pessoas, muito associado, assim, a esta história de desenvolvimento, a estes padrões educacionais. Mas em termos de sintomas, por assim dizer, já que nós estamos a falar de uma doença, mas sim de uma síndrome, bom, a que é que os próprios devem estar atentos, não é? Porque provavelmente eles devem ouvir de toda a gente. Não tens cabeça nenhuma, estás sempre a faltar às responsabilidades, não apareces quando dizes que sim, não é? Sim, certo. Os próprios e as pessoas que estão à volta também. Claro. E isto também é muito importante, neste caso a família, as pessoas mais próximas também ajudarem esta pessoa, porque depois muitas vezes há esta tendência para infantilizar a pessoa, não é? Portanto, para alinhar um bocadinho neste comportamento mais infantilizado ou até para fazer as coisas por esta pessoa, o que nós desaconselhamos, não é? Nós precisamos de facto de consciencializar esta pessoa para que tenha que ter um comportamento que seja ajustado, de facto, à fase em que se encontra, que é a idade adulta, não é? Mas esta dificuldade em assumir compromissos, em assumir responsabilidades, portanto, são sintomas aos quais devemos estar atentos, não é? Ou ficar muito ansioso quando é preciso, não é? Portanto, sair aqui um bocadinho da zona de conforto, são coisas a que devemos estar atentos. Sim, e como é que se resolve? Com terapia, não é? Com terapia. Com terapia e com esta ajuda também das pessoas próximas. Não minimizar, não fazer pela pessoa, portanto, promover esta autonomia da pessoa, ajudá-la também a enfrentar estes medos e aconselhá-la a procurar terapia para que isto possa ser devidamente trabalhado em psicoterapia e promover aqui a autonomia desta pessoa. E